Bom dia. Nós vamos então prosseguir no nosso intento de estudar o dia do Senhor, terminando essa etapa. Hoje é a última aula sobre isso e nós vamos trabalhar basicamente com 4 textos bíblicos. Tem mais, muito mais, mas nós temos um tempo para acabar isso. Não podemos nos estender até a hora do culto. Poder a gente até pode, mas um ou outro vai ficar reclamando de fome, então a gente precisa ter um prazo para terminar. Então os irmãos compreendam. E eu espero que com o tempo que nós vamos ter, seja proveitoso e a gente consiga aproveitar o dia. Então a perspectiva da aula de hoje, antes que a gente ore, ela é um pouquinho diferente das demais. Os irmãos repararam que a gente dividiu esse curso em momentos bem distintos. Um bem inicial, falando do que era basicamente o sábado, depois as dúvidas diretamente, a nossa interpretação como presbiterianos do que é o dia do Senhor, através dos documentos que refletem a nossa fé. E agora é ver se há respaldo bíblico para estas proposições. E nós vamos voltar aos textos das primeiras aulas, e olhar deles com um pouquinho mais de profundidade. Então nós vamos, mais uma vez, pedir que o Senhor Deus nos abençoe, que nos dê tempos proveitosos na sua presença. Vamos orar? Deus amado, tira da nossa mente qualquer pensamento que não nos conduza à Tua palavra e nos instrua nesta manhã, pois todo domingo nós tratamos de coisas importantes para o Teu reino, acerca do Senhor, mas neste dia trataremos do dia santo para Ti mesmo, conforme o Senhor nos ordenou. Dá-nos, ó Deus, então, que estejamos absolutamente concentrados e desfrutemos desta bênção com alegria. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito bem, irmãos, nós vamos, como eu disse, basicamente usar aí 3 textos. E eu quero falar rapidamente sobre os 2 motivos que a gente já sabe que Deus nos deu para guardar o domingo. Só que quando nós falamos, eu adiantei, que nós voltaríamos nesse tema. Então hoje é o dia de fazê-lo. Nós voltaríamos a tratar desses motivos. Então nós vamos começar com o primeiro deles. Vocês já sabem qual é o motivo. É o motivo criacional. Nós sabemos que os 2 textos básicos, falando do 4º mandamento, tratam de motivos distintos. Não é? Quais são os 2 textos básicos do 4º mandamento? Êxodo 20, Deuteronômio 5. E esses 2 textos, eles trabalham motivos diferentes para se guardar, embora o mandamento seja o mesmo. Claro e óbvio que a base é a primeira vez que a lei aparece, Êxodo 20. A base é aquela. Deuteronômio é uma repetição de Êxodo 20, é uma pregação em cima do que Êxodo trabalha, não é? Deuteronômio significa isso, a repetição da lei ou a outra lei. Se você abrir sua Bíblia lá em Deuteronômio, você vai reparar que o livro do Deuteronômio, ele é dividido em 5 sermões. Dependendo da sua Bíblia aí, você pode abrir logo lá no começo, que você vai ver primeiro sermão, segundo sermão. Você vai vendo que o livro é dividido em 5 sermões que Moisés prega a partir da lei. Isso não é tão, depende da sua Bíblia, não está no texto inspirado, mas está na edição. Dependendo da sua edição, não sei se é fácil achar aí, logo no começo, em cima, escrito em negrito. Vocês conseguem achar isso? Não foi tão difícil, não é?
Então você vai folheando, você vai vendo aí, ó, tem os capítulos, tem os nominhos, mas você vai vendo maiorzinho assim, primeiro sermão, discurso, isso aí. Mas como Êxodo 20 fala do motivo criacional, nós vamos para lá, para onde a coisa começou. Como eu disse, nós vamos trabalhar com alguns textos, basicamente 4, 2 dos quais vocês já sabem, Êxodo 20 e Deuteronômio 4, mas eu gostaria de começar com o livro de Gênesis. Vamos lá? Gênesis 2, versos 1 a 3, a pergunta que não quer calar é: o que foi o Shabat? Reparou que foi, né? Mas é um princípio eterno, não é foi. O que é o sábado, não é o que foi. Não. Houve uma alteração, inclusive do dia. Então, a pergunta é o que foi, para a gente entender como mudou e o que é. E nessa mudança, o que pretendo com essa aula, ao fim dela, é que você não apenas saiba que deve guardar o domingo e como você deve fazê-lo, mas que você se disponha com grata alegria, que você faça isso com gosto, que você não faça isso debaixo de uma pesada obrigação, mas que você se deleite. E eu espero que com essa aula de hoje você tenha bons motivos para deliciar-se, vamos dizer assim, para gozar este dia com todo o prazer e com toda a alegria que ele encerra por conta do seu significado. E é uma coisa tão profunda e tão bela e tão escondida. Só o crente pode fazer. É como os trabalhos do crente. Tem um hino que nós cantamos que diz que há trabalho certo para ti, cristão, e no final ele diz que só o crente o poderá fazer. O sábado não é diferente, só o crente poderá desfrutar. Vamos lá então para Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3. O texto da Bíblia diz que assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Você vai ter aí nesse texto 2 vezes a expressão traduzida na sua Bíblia por descansou. Tá? Então, nós vamos inventar um verbo aqui que vai ser útil para nós. Qual é o verbo? A palavra Shabat não é um verbo, mas ela pode ser, na língua original, transformada em um. A gente faz isso de vez em quando com a nossa própria língua, então ninguém deve achar tão estranho. Mas o que literalmente está escrito aqui no original é que Deus, no dia 7º da obra que fizera, sabatizou. Sabatizou. Inclusive tem um verbo no grego que é exatamente assim, né? Sabatizo. Então, o que significa isso? Significa o que você está lendo aí. Embora a gente precise qualificar o que seja descansar. Mas aparece 2 vezes nesse texto, não é? No verso 2 e no verso 3. Né? Sabatizou nesse dia e abençoou, porque nele sabatizou de toda a obra que como Criador fizera. E a pergunta é: o que foi isso? O que Deus fez na criação? Porque repare, é absolutamente importante que para que nós desfrutemos do Shabat, ainda que ele seja no domingo, nós saibamos o que Deus fez, porque a razão do nosso descanso é o descanso de Deus. A razão para que vocês estejam aqui começa aqui em Gênesis. Isso não tem no começo uma ligação direta com redenção. Então, só para que a gente comece aí a entender isso com um pouquinho mais de clareza. O que foi o sábado? Não é?
Então a primeira coisa que a gente olha para o motivo óbvio, para o próprio texto e para a condição em que ele se encontra, na hora em que ele aparece, Deus não pode ter cessado toda e qualquer atividade. Repare que o texto de Gênesis, e hoje é dia de mais do que ler o texto, hoje é dia de pegar os textos que a gente tem e prestar atenção. Então o que nós vamos fazer são pequenas exposições. Então fica com a sua Bíblia aberta aí, dá uma olhada lá, repare nos detalhes. Deus não descansou de todo, ele descansou de uma obra específica. Veja se isso não está no texto de Gênesis. Ele descansou da sua obra que como Criador fizera, mas ele não cessou toda a atividade, porque Deus não é só o Criador, ele também é o sustentador de toda a criação. Hebreus capítulo 1, se você quiser dar uma conferida lá, vai dizer assim que Deus mantém o mundo pela palavra do seu poder. Ele sustenta, a expressão que está lá na nossa Bíblia em português pois ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, Deus não cessou de todo o seu trabalho. Então, o dia de descanso não significa a celebração da ociosidade ou da preguiça. Descansar é não fazer nada, descansar é férias. Não é? Tem muita gente que fica, muita gente na área do pastorado, vamos dizer assim, muito pastor que reclama que em época de férias, os crentes tiram férias da igreja. Veja, eu nunca entendi que crente tirasse férias da igreja, por isso eu nunca peguei no pé de vocês. Porque é óbvio, se você está de férias em algum lugar, o que você vai fazer nesse lugar é procurar uma igreja para congregar no domingo. Você vai fazer como fazem conosco. É claro que passear em Poá é mais raro do que passear por onde vocês viajam. Mas quando o povo vem passear perdido aqui em Poá, eles não vêm na nossa igreja. Eu fico imaginando que você que testemunha os visitantes na sua igreja, um dia já foi visitante na igreja dos outros. Quando você faz isso nas suas férias. Então é até bom que você tire férias, viaje, e fale, mas como é que eu vou fazer para ir à igreja? Eu tenho que voltar no domingo? Não, lá onde você está, você procure uma igreja boa, né? Vai entrar em qualquer igreja, não é? Se estiver pegando fogo, seja próxima, né? Próxima, eu deixo no próximo. Você vai procurar uma igreja presbiteriana, uma igreja reformada. Se não encontrava uma igreja cristã, se não encontrar, você volta. Você volta. E você vai congregar. Então isso não é um dia de ficar na rede. Mas não tem nenhum problema ficar na rede, viu, meu irmão? Pode botar a rede lá. Mas eu tô falando que não é que aqui... Agora me enrolei, né? Ela tem a rede na sala dela. Não é? Mas não é o dia... Não é que está pecado assim. Pode dormir na rede lá. Estou falando que a ideia é que se você acorda para ir para a rede, para passar... Sabe aquele negócio de acorda para dormir? Não é o dia para isso. Não é o dia de, não vou fazer nada. Hoje é o dia do descanso, dia do spa. Não, não. Deus, à luz do seu próprio exemplo, continuando aqui a leitura, não espera que fiquemos dados à inatividade completa, por um motivo óbvio, meus irmãos. A Bíblia diz que Deus sabatizou. Nós traduzimos isso por descanso, porque é o que nós fazemos no sabate. Então Deus não estava fazendo nada. Se Deus não estivesse fazendo nada, sabe o que teria acontecido no 8º dia? Se Deus não estivesse fazendo nada, o que aconteceria no 8º dia? Acabava o mundo. Então o Apocalipse ia acontecer no 8º dia. Aí no 9º Deus fazia o primeiro. Tudo de novo. Ou seja, Deus não cessou a sua obra como providenciador, como o Deus do mundo. Mas a Bíblia qualifica isso, que como Criador fizera. Então, ele não estava inativo. Esse é o primeiro ponto. Eu quero que você perceba o texto. Deus não está dizendo que nós vamos... É o dia de dormir loucamente, de não fazer nada, de deixar... Não, não. Há uma certa atividade. Deus está preservando o mundo. Que mais para frente...
Jesus vai chamar de obra de necessidade. Deus sabatizou num dia, mas havia uma necessidade de um certo trabalho para manter essa criação que ele havia feito. Então há uma obra de necessidade sendo feita desde o Éden. Que interessante isso. Então, seguindo, antes, Deus requer que cessemos as atividades regulares de nossa vida, que são usadas na providência divina para prover o sustento necessário para a vida. Então reparem, nós já aprendemos, e o que eu vou falar aqui não é uma novidade, que domingo, na hora do culto, nós fazemos um trem chamado liturgia. E liturgia é uma palavra transliterada, ou seja, o som vem o mais próximo possível da sua palavra original. Ou seja, liturgia vem do grego leiturgia, não muda quase nada. E o que significa liturgia? Pessoas trabalhando. Então, se no domingo nós vamos trabalhar, porque nós vamos... Já que a gente encontrou um verbo para o sábado, vamos encontrar um verbo para a liturgia. Já que no domingo nós liturgiamos, nós vamos liturgiar, nós vamos trabalhar, e é um trabalho não só permitido, mas exigido, não é um dia de ociosidade e inatividade. Deus espera um trabalho específico. Claro que, às vezes, nós como crentes de igreja, tornamos o nosso domingo insuportável de tantas atividades que a gente coloca nele, não havendo espaço para o descanso. Então há uma necessidade de que nós preservemos a nossa saúde física e espiritual descansando no domingo. Mas não é inatividade completa, é mudança de atividade. Então Deus não espera que nós imitemos outra pessoa que não Ele mesmo. Então, liturgia não são pessoas se divertindo, liturgia não são pessoas dormindo, liturgia são pessoas trabalhando. Quando a gente falou sobre liturgia, eu lembro de ter ilustrado, por exemplo, com a maneira como a língua inglesa se refere a ir ao culto. Lá, nos países de língua inglesa, eles vão ao serviço. Eles vão ao serviço. Porque é o que se faz no domingo, é o que se faz no culto. Liturgia é serviço, eu vou servir a Deus, e isso é uma espécie de trabalho. Não é trabalho no sentido comum, não é trabalho no sentido secular, ou seja, aquilo que eu coloco aqui na providência divina, Deus usa para prover o sustento necessário para a vida. Isso você vai fazer de segunda a sexta. De segunda a sábado, isso você vai fazer 6 dias na semana, no 7º não. Uma ilustração disso, logo depois aí, no livro de Êxodo, é que Deus providenciará, porque o povo não pode trabalhar, o trabalho deles é andar. Qual era o trabalho do povo no deserto? Andar, mais nada. Todo mundo tinha o mesmo emprego, trabalhava para o mesmo patrão e fazia o mesmo serviço. Ande. E Deus providenciava comida. Qual era a comida deles? O maná. E o que acontecia no 7º dia? O que Deus mandava? Podia pegar maná no domingo? E se pegasse o maná no domingo, ó? E se pegasse o maná no sábado, eu já estou... E se pegasse o maná no sábado, o que acontecia? Estragava. Você perdia o que você havia... guardado durante a semana. Então repare, você tinha que se precaver com o que Deus dava, e a gente é meio incrédulo nesse ponto, porque acredita que é o nosso trabalho que nos dá o sustento. Deus usa veículos diferentes para continuar nos dando maná 6 dias na semana, para que no domingo a gente não precise trabalhar por ele, mas usufrua do maná pelo qual nós, aspas, lutamos durante os outros 6 dias. Não lutou coisa nenhuma, você foi lá, fez o que Deus mandou, por isso que trabalho deve ser uma expressão dos seus dons. Você apenas faz o que Deus te manda, Deus providencia o seu sustento, mas um dia é o dia que você não vai focar nesses assuntos. É um dia exclusivo para o deleite em Deus. Então, o que é que Deus fez realmente? O que é
que significa sabatizar. Do que estamos falando? E aqui eu quero que você medite rapidamente, ainda que eu tenha bastante coisa aqui para ler para os irmãos, eu quero que você entenda o que Deus fez. Pedir para os diáconos desligarem a luz para que vocês possam enxergar bem esta paisagem. Ok. Dá para enxergar? Uma certa clareza? Ok. Tenta se imergir um pouco nisso. Eu particularmente fico encantado com todos os tons dessa foto. Tá? Então eu pergunto para vocês se essa é uma paisagem bonita. Bonitinha, do tipo legal ou assim encantadoramente bonita? 1 ou 2? Dois, vocês concordam comigo que se nós estivéssemos no alto do sei lá o que, essa foto foi tirada de algum lugar mais alto, a gente percebe. Digamos que se a gente estivesse nesse ponto da montanha, olhando para esse vale, como você reagiria a isso? Como você lidaria com isso? Você ia olhar, achar bonito e continuar o seu trajeto? Ou você ia parar um pouco e curtir a paisagem? Como é que vocês fazem quando vocês viajam? Tira foto e sobe pro Face. Mas compartilha a foto. Pense um pouquinho nisso. Olhe para essa foto enquanto eu tento explicar aqui o que é que Deus fez no dia 7º. O que o Criador fez, nós podemos experimentar, ainda que em escala incomparavelmente menor, quando terminamos algum trabalho que nos deu grande canseira, quando a gente diz que o negócio foi trabalhoso. Eu não sei como é com vocês, mas quando eu termino, que ultimamente tem sido meio raro, mas quando a gente termina um trabalho de escola, um negócio mais complicado, um trabalho em casa, quando você sai para trocar uma arruela, que é um negócio fácil, e você gasta 3 horas trocando aquele negócio. Você vai trocar uma torneira e o negócio vira um monstro. Mulher, quando é só uma coisinha de nada, vou fazer ali um arroz, de repente você está lá brigando com a lasanha, com arroz, com não sei o quê. Quando você termina, eu só vou dar uma varridinha na casa, de repente você descobre que a varridinha gera um pano molhado, que gera uma cera, que gera não sei o quê, que gera... E não aproveitar, já vou pôr em ordem, já vou dobrar, já vou passar, e quando você vê, já foi o dia. Quando você termina, o que você faz? Você vira as costas e não quero mais saber disso? Não tem um quê de você olhar para aquela pilha de roupa passada e... Fui eu que fiz. Tem um quê de você olhar para aquele... Você não é rápido, mas não tem o que de você olhar para aquela torneira e dizer, não é que ficou bom? Quem já passou por isso? Quem já? Em alguma medida. Você termina, eu às vezes gasto uns 10 minutos olhando para o trabalho que sai da impressora. Você fala, gente, terminei. Aí você fica olhando, aí você folheia. Você não está lendo, mas você está ali. O que você está fazendo? O que será que a gente está fazendo, não é? Apreciando, né? Que mais? Oi? Se deleitando. É gostoso isso, não é? Então, mas esse não é o melhor exemplo. E é por isso que eu pedi para que vocês olhassem para essa imagem por um instante. O que você sente? É uma sensação nostálgica, não é? Quando você pense numa viagem que você fez, pense nessa paisagem, deixa sua mente viajar. É quase mágico, né? Quando a gente se depara com a criação. Eu estava reparando em algumas fotos, enquanto eu procurava a imagem perfeita para colocar aqui, que quanto mais eu quero mostrar beleza, mais criação eu coloco na coisa. Então nós fomos visitar alguns hotéis para sediar um evento no Mackenzie.
E o hotel mais bonito era o que mais verde e coisa natural tinha. Quando você se deparava com a criação, a gente tende a achar que o hotel é bonito, mas o hotel estava se valendo do que Deus deixou ali. Esperto foi o cabra que cercou aquilo e disse: isso é meu. Mas não foi ele que fez. A árvore pode ter sido ele que plantou, mas quem fez a árvore não foi ele. Então vá reparando nisso. Repare naquelas suas fotos, não é? Que de vez em quando você dá aquela postada no Face, o povo fica diz: ai, que lindo, né? Estou morrendo de inveja, queria estar no seu lugar, mas a gente põe um curtir. Foto no Face curtida é eu queria estar na foto. Não é estou feliz por você, é eu queria ser a pessoa feliz. E eu só posso curtir. Então o que me resta é o que eu faço. Mas não é todo mundo que fica assim, mas dá um negócio, não é? Quem é que já não tirou foto ou já não ficou lá embasbacado com alguma paisagem linda, estonteante? Lembre-se daquela visão que não é somente deslumbrante, mas das sensações que a criação provoca em você quando você a vê e você se depara com isso. A minha pergunta é: você não seria capaz de ficar ali simplesmente vendo aquilo por dias, sem parar, se você pudesse? Sim ou não? Sim ou não? Todo mundo aqui? Você se depara com... Se eu me deparasse com uma cena dessa, eu acho que é meio instantâneo. Eu estou falando da foto porque eu faço a mesma coisa. Eu estava que nem aquele dia que a foto meio que rodou, muita gente curtiu. Você está voltando de carro, de repente você se depara com uma cena e a coisa é tão magnífica, você fala: gente, eu vou tirar uma foto disso, que mais pessoas precisam passar pelo que eu estou passando e sentir o que eu estou sentindo. Pois é. Agora pense no mundo como você o conhece: caído, gemendo. Pense ainda que isso fuja dos limites da sua imaginação, mas este não era o mundo 7 dias depois de Deus ter dito: haja luz. Esse mundo estonteante, que tira de você as palavras, e se você pudesse, você gastaria horas só olhando, não é o mundo do 7º dia. Não é. Não é. Deus para, contempla a criação e descansa, e sabatiza. O que é que Deus está fazendo no dia? Diz a Bíblia que no 7º dia descansou. Por isso que eu coloquei aí, no 7º dia, o que tem depois disso? A Bíblia vai usar uma palavra para descrever o conjunto dessas coisas. Mas tem horas, meus irmãos, que a gente sabe explicar teologicamente, sabe explicar biblicamente, mas a gente não sentiu o que a Escritura disse. E é por isso que no 7º dia você olha e fica parado um tempo, gozando a criação, gozando o Deus da criação, simplesmente sem palavras. Deus estava gozando alegremente o fruto de suas mãos, nos ensinando a ter prazer em seus feitos e desfrutar da natureza, da vida, da realidade, de nós mesmos, do cosmos, e glorificá-lo tão intensamente que nada mais nos importasse, além de louvá-lo com os olhos atentos, com o coração pulsante, pois o Criador simplesmente sabatiza. Aí eu fico imaginando, escrevi aqui uma cena em que Deus está sentado em algum ponto, olhando para a sua criação, sabatizando, e vem Adão, e Adão vai tentar descrever a criação. E nas suas primeiras tentativas, Deus... Senta aqui, Adão.
E essa música horrorosa passando aí na rua. Pois é. Apenas Shabat. Não é para você falar, Adão. Não é para você explicar. Senta aqui do meu lado e Shabat. Aí ficou aquele negócio. Shabat. Então é para a gente shabatar. E o que será isso? Não, reparou? Não é... Deus não sentou na cama, falou, Adão, tem um colchonete aí, vamos dormir. Não. Deus estava desfrutando a criação, ensinando Adão a fazer o mesmo. Porque ele não precisava, mas Adão não sabia como fazer. E a gente não faz assim? A gente não ensina a criança a gostar do que é gostoso? Ela não sabe. A gente dá na boca da criança e fala gostoso, e ela, tipo, é gostoso, mas você não faz só isso, você ajuda ela a desfrutar. Você põe na boca e fala, A gente não faz assim? Faz ou não faz? Pode falar, não, pastor, eu sou homem, você não é coisa de homem, não. Homem faz, tá gostoso, né? Sua mãe que fez. Não. A gente faz também. E Deus sentou com Adão e falou, olha, Adão, gostoso, não é? Ou seja, eu estou mostrando para você como é gostoso desfrutar do que eu fiz, até de você. E como é que eu faço isso? Na mesma proporção que eu tenho prazer em você só vai descobrir isso quando você tiver prazer em mim. Isso é Shabat. Não adoramos o dia, nem a criação. No dia, diante da criação, adoramos o Criador. Gozamos Ele no sábado criacional. É isso que você tem em Gênesis. Isso é só o Gênesis. Tem mais. Isso é só o Gênesis. Delícia, né? Pode ligar um pouco a luz aí. Mantém só lá no fundo apagado para o pessoal continuar observando os slides. Então, o que aconteceu logo depois disso? O que aconteceu depois que Deus gozou? Reparou, descansar não é só pegar fôlego. Não, Deus não estava cansado, Deus não estava fatigado. Deus estava parando para desfrutar sem maiores ocupações, mantendo o básico, simplesmente desfrutando da criação, ensinando Adão a fazê-lo. O que aconteceu depois é que veio a queda, e com a queda veio a necessidade da lei. Por quê? Porque nós desaprendemos a gostar de coisas boas, e nós temos que ensinar os nossos filhos a gostar de coisas boas, como Deus o Pai nos ensina a nós, seus filhos, a gostar de coisas boas. E veja, o nosso gosto é deturpado, mas todo mundo obedece à regra. Você vai ensinar o seu filho a gostar daquilo que você considera bom. O erro está naquilo que você considera bom, mas que você vai ensinar o que é gostoso para ele, dando o que para você é bom, você vai fazê-lo. Quem gosta de brócolis, dá brócolis. Quem gosta de refrigerante, dá refrigerante. Quem gosta de brigadeiro, dá brigadeiro. Dificilmente você tem alguém em casa, criança, que não vai gostar daquilo que você deixa ela gostar. Crianças espontâneas do tipo que você está dando um brigadeiro e a criança vai dizer, não, prefiro um rabanete. Isso não vai acontecer. Não, em algum momento da vida ele percebeu elementos que fez com que ele chegasse a conclusões. Mas se você toda hora que pega o rabanete e diz, que gostoso, você detesta. Mas você está ali, gostoso e tal, se deleitando no rabanete e tal. Mas você gosta mesmo de brigadeiro, a criança não pegou isso ainda. Ela vai desfrutar do rabanete. Gostoso rabanete. Mas isso não é o comum. O comum é o seguinte, o que tem em casa é o que vocês gostam, e o que vocês gostam é bom, e o que é bom eu passo a gostar também. E é por isso que tem gente que gosta de jiló. Porque o negócio não é bom, mas você disse que era, todo mundo lá em casa come, você aprendeu o que é e hoje você gosta. Não é? É bom, tá vendo? Tá vendo? Mas é bom, pastor, tá vendo? Tá vendo? Mamãe, virtuosa, mais do que todas as mulheres, não servia jiló em casa. Sentiu o drama, né? Convidando o pastor para almoçar,
mantenha o jiló do outro lado da mesa, né? E se quiser servir com quiabo, não tem problema, a gente tira o quiabo e manda o resto para dentro. Então o que é que você tem lá? Eu quero que você repare agora na lei. Não precisa abrir, mas se você quiser, você pode deixar aberto lá já em Êxodo. Mas pense a respeito disso. Vamos nos preparar para a exegese. Vamos nos preparar para o próximo texto, ou para os próximos textos. Há dois níveis de obediência e desobediência esperadas quando se trata da lei. E eu gostaria de explicar isso. Tá? Quando Deus então dá a lei, repare, a queda fez com que o nosso gosto ficasse assim deturpado, igual os irmãos bem o demonstraram, né? Não, eu não vou bater muito no giló, porque vai que Deus me castiga e eu passo a gostar desse trem. Eu vou falar de uma coisa realmente ruim, manga, né? Pronto, isso provoca vocês mais, né? Então vamos lá. Há dois níveis aqui. Com a queda, está piorando. Deixa eu dizer, piorou, pastor. Quanto mais eu falo que é ruim, mais gostoso vocês vão achando, né? Então, para ilustrar como é que a coisa ficou deturpada, não é? Aí você está pensando assim, se nós não estivéssemos em queda, se nós não estivéssemos em pecado, o Senhor gostaria de manga. A minha tese já é o contrário. Se não houvesse a queda, não teria nascido a manga, né? Porque a Bíblia diz que os cardos e abrolhos nasceram depois da queda, não é? Então, vamos pensar aqui. O que é a lei? Por que a necessidade da lei? Porque a queda apontou o caminho errado. A queda diz, o pecado diz, é para cá, sempre foi para lá, mas agora a gente não sabe para onde ir. Então Deus vem e diz, é assim, é para cá, e como para lá é ruim, e se vocês forem para lá, vai ser tudo de ruim, vocês vão me desagradar, a morte, a isso, a tristeza, o inferno, quem passar dessa linha morre. E por isso que no Shabat, quem quebrava morria, é por isso que quem adulterava morria, é por isso que quem matava morria. É que quando há uma quebra muito grave da lei, Deus precisa encerrar a vida dessa pessoa, porque se ela for muito para lá, é o inferno. Então há um limite onde Deus nos preserva. Até aqui você pode ir, daqui é inadmissível, e por amor a você eu cesso sua vida para que não haja coisa pior. Se o galardão já está curto, se passar para lá não vai ter, então aqui você morre. Então há um limite na lei. Mas há dois níveis aqui. Por conta da queda, espera-se que todos os homens honrem o Criador. Por quê? Porque são criaturas. Deus criou tudo, mas Ele criou com um propósito. Qual? Que nós conseguíssemos fazer como Adão, sentar do lado de Deus e desfrutá-lo na criação. Desfrutar dele no dia diante da criação. A gente não consegue mais fazer isso. Então Deus criou os homens e exige deles culto, adoração e glória. E justamente por não fazerem isso, é que a Bíblia diz que eles são culpados. Quer dar uma olhada nisso rapidamente? Olha lá em Romanos 1, 18. Na verdade é 18 e os seguintes. Mas dá uma olhadinha lá. Diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Por quê? Não, pode ler aí. Por quê? Sim, continua. Porque detém a verdade pela injustiça. Aí eu quero chegar aí. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. A pergunta é como? Como? É quando você senta na ponta da montanha, olha para o vale e pergunta: se o Senhor existe? É como se você olhasse para aquela paisagem e dissesse: Deus, se o Senhor existe, prova. Aí Paulo diz: você estava diante da prova, está
manifesto. E Paulo vai ser ainda mais incisivo. Olha a cláusula seguinte. Claramente está manifesto. Não, claramente vem depois, né? Como também a sua própria divindade claramente se reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Reparou que na loucura da minha cabeça se percebe Deus pela criação. Então por que Deus separou um dia? Que é para a gente olhar ao redor e dizer, tem um Criador grande aqui, eu vou adorá-lo. E a gente se senta com Deus e desfruta um do outro. Está ali. Por meio das coisas criadas, nós percebemos o Criador da criatura. E o que Deus espera é isso. Mas o que aconteceu? Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. E o que aconteceu foi a queda. Era para a gente dar glória e graça. A gente ficou ingrato. Passou a dar glória para a criatura, ao invés do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Repare, toda a sequência de Romanos é para dizer que se você é uma criatura e está no mundo criado, e ninguém foge dessa característica, todo mundo que é criado está dentro da criação e, portanto, é uma criatura de Deus, deve glorificar a Deus. Ao não fazê-lo, nos tornamos culpados. Como é que a gente sabe disso? Primeiro, por conta da criação. Segundo, por conta da lei. E é assim que não dá para ler tudo, você em casa pega Romanos e desenvolve a leitura nos demais capítulos. Então o que acontece? Todo mundo, de todo ser humano é esperado que glorifique a Deus. A raça humana foi criada para a glória de Deus. Então espera-se isso dela por conta de ser criatura. Mas espera-se que essa criatura caída de fato glorifique a Deus? Por um lado sim, por isso que eu chamei de 2 níveis. Por um lado sim, mas por outro não. É o segundo nível aqui. Mas por conta do seu estado lastimável de perdição e pecado, Paulo chama de coração obscuro e insensato. Obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Por causa dessa lastimável condição de perdição e pecado, e por conta da dureza de coração, não se espera que de laranjeira nasça maçã. Ou seja, não se espera que o pecador ame, ouça ou reconheça a Deus, uma vez que quem nos faz fazer isso é o próprio Espírito de Deus. Então, por um lado, espera-se que todos os homens adorem a Deus. Mas, por outro, espera-se que só o crente faça isso, porque quem opera em nós o querer realizar é Deus. Você está se perguntando, o que isso tem a ver com o sábado? Calma, eu estou preparando vocês para a exegese. Nesses 2 níveis, o que é que nós temos então? Nós temos, por um lado, o que se espera de todos, e o que não nos surpreende por conta da queda, nós não esperamos. Então, repare o quão duro é isso quando nós vamos aplicar esse princípio ao sábado. Mas antes disso, vou dar uma ideia um pouco mais clara. Espera-se que, como membro da igreja, você viva como um cristão. Mas no dia que alguém olhar bem nos seus olhos e com seriedade dizer, eu não espero que você se comporte como um cristão, eu estou dizendo que por mais presbiteriano no papel você seja, eu não espero que alguém tão incrédulo como você se comporte como um crente. Há uma esperança, por isso que as pessoas falam, você é da igreja de fulano? Mau testemunho. Espera-se que ele haja de uma certa forma. Mas quando você conhece fulano, fulano fez isso, eu não esperava nada diferente. Parou? Há 2 níveis. Um que você espera, outro que você não espera. Com o sábado vai ser a mesma coisa. Há uma expectativa com respeito a todos, mas não há essa expectativa com relação a todos. E a lei vai deixar isso meio claro, só que sob outra forma. Vai colocar isso de outra maneira. E isso está no mandamento. Já já a gente chega lá. Caminhando então, para onde nós vamos? Nós vamos para um exemplo.
Eu descobri não, né? A gente já sabe, né? Que, na verdade, essa história dos 318 tá na Bíblia, né? Então vamos dar uma olhada lá onde, né? Onde estará isso? Será que alguém sabe? Eu vou ilustrar com Abraão. Essa é uma ilustração. Eu preciso que você preste atenção para entender o princípio. Tá ok? É claro que eu estou colocando na aula a ilustração antes. É claro, quando eu estudava isso, eu fui para o texto, entendi o texto, e aí me lembrei dessa história. Eu estou colocando antes para ficar mais fácil. Então não é uma coisa que... A sequência está facilitada aqui, mas tem que cavucar bastante o texto para chegar até aqui. Então eu coloquei aí uma cena do filme 300, mas de fato o que aconteceu foi que Abraão foi o primeiro guerreiro a subir com 300 homens contra alguém na vida. Isso ninguém sabe. Eu adoraria ver esse filme, em que ao invés de Leônidas fosse Abraão, porque ele subiu com 318. Então hoje em dia tem gente dizendo assim: vem cá orar que tem 318 pastores aqui na frente. A coisa foi um pouco mais séria do que parece. Vamos raciocinar antes de chegar no texto? Está em Gênesis, você já pode pegar e deixar Gênesis aberto. Então a gente vai chegando perto do texto, devagarzinho. Repare que como criação, todo homem deveria estar em franca obediência ao Criador. Mas não acontece. O que acontece é que o homem pega toda a providência de Deus e no lugar de devolver a Deus o que lhe é direito, seja isso glória, graça, louvor ou dízimo, vou repetir, devolver a Deus o que lhe é direito. A gente pega a providência e no lugar de devolver a Deus, seja o que for, graça, tem horas que Deus quer só ação de graças, tem horas que Deus quer só glória, tem horas que Deus quer o dízimo. Qualquer que sejam esses elementos, você tem que devolver a Deus. Quando a gente não faz, a gente usa para nós. E a pergunta que as pessoas fazem é: pastor, mas por que a gente não pode usufruir do comércio ao nosso redor, se eles ímpios não se espera deles que obedeçam a palavra? Eles estão no segundo nível. Exatamente. Porque você está no primeiro, você deve fazê-lo encaixar-se no primeiro. Isso não existe. Existiu sim. E o exemplo é Abraão. Por isso que o exemplo dele está em Gênesis. Porque os exemplos dos patriarcas fundamentam, ilustram a obediência da lei. E eles faziam isso sem lei. Isso é fantástico. Gênesis capítulo 14. O que você tem lá? Acompanha lá comigo. Há uma batalha que acontece. 4 reis contra 5. Logo no começo do capítulo. E até aí, Moisés está apenas dando o contexto da história. Eles se embolam lá, isso é um problema deles. Mas no embolo daquele monte de reis saindo no tapa um com o outro, mexeu com quem não devia. Diz o texto em seguida que Ló é levado cativo. Só tem um problema: Ló é sobrinho de Abraão. E mexeu comigo, mexeu com a minha família, mexeu comigo. Não é assim? Davi não fez isso? Quando Golias xingou o exército de Deus, falou: mexeu com meu Deus, mexeu comigo. Mas Davi era desse tamanho, né? E aí Davi achava que era grande coisa e falou: quem você está mexendo com meu Deus? Mexeu com ele, mexeu comigo. Só que a história, por mais inversa que pareça, na verdade era o contrário: mexeu com Davi, mexeu com Deus. Por isso Deus foi lá e ganhou a batalha por ele. Vamos olhar para Abraão. Tem muitas histórias para ilustrar, eu escolhi Abraão. Então o que acontece é que Abraão vai subir com 318 guerreiros contra aquele bando de reis que estão se pegando lá e levaram Ló cativo. Abraão pega 318 ninjas. A Bíblia quase diz que eles são ninjas, porque diz que eles foram espalhados taticamente. Observa isso. Abraão fazendeiro, pega, olha a cabra, olha para a vaca mimosa,
para a cabrita Chiquinha. Ele é um fazendeiro. Quem é Abraão? Homem rico, empresário. Pegaram o seu sobrinho. A estratégia é a seguinte. E é um texto complicado, porque diz que eles subiram cada um por um canto e foram assim. Abraão se torna um general de guerra. O lado obscuro de Abraão. Abraão chega, senta com os 318, é o seguinte: esse aqui é o mapa, você sobe por aqui, você sobe por aqui, eu subo por aqui, você pega esses 4, eu fico com os 4 da direita, você fica com os 4 da esquerda, você pega aquele lá, você mata aquele lá, você derrota, tal. Eles subiram 318 e pau! Derrotaram os reis. Está na Bíblia ou não está? Está acompanhando aí? Está acompanhando. Eu acho mais interessante que você aprenda a acompanhar, não vou dar de mão beijada. Olha para o texto. Abraão sobe com 318, estabelece a estratégia e, como um general de guerra, inusitadamente falando, ele liberta Ló. Agora ele é dono de tudo. Um homem rico agora está, como diz lá no sul, tri-rico. Tá ou não está? Só que eis que o que acontece? Havendo Abraão derrotado esses reis, sobe de Salém ao seu encontro o rei de Salém. E olha só que curioso, o rei de Salém vai agora abastecer Abraão. Vai alimentar Abraão e traz para Abraão pão e vinho. A Bíblia vai dizer que esse sacerdote é da ordem de Melquisedeque. Não tem começo, não tem fim, ninguém sabe da linhagem. Está lá, aquele sacerdote, rei de Salém, apresenta a Abraão pão e vinho. Que curioso, né? Jesus vai na Santa Ceia, coincidentemente, não é? Coincidência cósmica, escolher o pão e o vinho para ser os elementos da nova aliança. Coincidência? Não. O que Abraão dá ao rei de Salém? Um beijo, um agradecimento. O que Abraão dá ao rei de Salém? Dízimo. A gente raciocina da seguinte forma. Olha só que interessante. Abraão ficou rico. E daquilo que era seu, ele pega o dízimo e dá a Deus através, não tinha como dar diretamente, dava através do sacerdote. Aquilo era dele, ele deu o dízimo do que era dele, do que ele recebeu. Só que não foi isso que aconteceu. Abraão era o rei daquela região agora, ele derrotou os reis, tudo aquilo era dele. Ele pega o dízimo que aqueles reis deviam estar dando a Deus e não deram, retira o dízimo, entrega ao rei de Salém e devolve o reino para eles. Eu só quero Ló de volta. Eu não quero despojo de guerra. Eu só quero pagar os meus rapazes o que eles comeram, o que a gente precisou para guerrear. Quita aqui. O lucro eu devolvo. Eu não quero. Isso aqui não é meu. O que Abraão fez? Se ele não ia ficar com o salário, por que ele deu o dízimo? Se Abraão não ficou com despojo de guerra e devolveu, porque ele deu o dízimo antes de devolver, se não era dele, e nem ficou para ele depois? Pergunta: porque quando aqueles reis estiveram da porta dele para dentro, as regras de Abraão valeram, e ele deu o dízimo deles, não de Abraão. O meu dízimo eu já dou, mas vocês não dão. Então eu vou dar o dízimo em lugar de vocês, devolvo kits, vocês estão kits, e é assim que a regra funciona. Abraão, essa história toda só ilustra o princípio. Qual? Que tudo quanto estiver ao nosso alcance, nós devemos fazer para que pessoas, não quero saber no que elas creem. Deus não pergunta se o estrangeiro das suas portas para dentro gosta da sua fé ou não. E eu estou preparando vocês para a exegese. Mas, quando eu governo, as regras são minhas. Eu não sou rei da sua casa, não é isso? Você está lá, na sua terra, vivendo, se embolando. No dia que vocês pegaram o Ló, eu fui lá para resgatar Ló. No processo, fiquei rico. Virei dono do que era seu. Mas eu não quero o que é seu, eu não preciso do que é seu, eu não vim para isso. Mas já que eu estou aqui, está aí um negócio que tu não faz. Dá o dízimo para Deus, né? Então daqui, está aqui o dízimo, obrigado, dá aqui o pão, ó.
entrega o dízimo, toma a Santa Ceia, devolve, e Abraão volta para a casa dele tão rico quanto ele era, mas não mais. Percebeu o princípio? Quando os reinos estiveram sob os cuidados de Abraão, ele fez o que os reis não fizeram nem fariam. Separou o dízimo que cabe ao Senhor, que a todos dá de comer, o sustenta e provisiona soberanamente em amor para suas criaturas. Entretanto, para que o homem único consciente se lembre disso, Deus cobra o dízimo. Daí dizer-se que quando não dizimamos, roubamos a Deus, pois a ele devemos o dízimo. Bom, o princípio parece estar presente no mandamento. E podemos interpretar que justamente aí reside a importância dessa história. Ela ilustra o que era uma história, mas a partir de Êxodo se torna uma exigência sob formato de lei. A gente prossegue, mostrando aí o dízimo, né? Que é o princípio. E mais adiante, abre a Bíblia agora em Êxodo 20 e em Deuteronômio 5. Vamos começar com Êxodo 20. Vamos começar com Êxodo 20. Tá? Eu vou pedir a sua atenção. A gente já leu todo o texto, a gente já sabe todo o mandamento, já nos foi apresentado na segunda aula, então agora nós estamos na quarta aula. Então vamos dar uma olhada agora com atenção ao verso 10. Tá? Repare aí, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. O que se exige? Não farás nenhum trabalho, é dia de sabatizar. É dia de curtir o penoso fruto do seu trabalho. É dia de sentar no sofá e curtir o sofá que você está trabalhando para pagar. Tá? Essa é a ideia. Eu estou ilustrando, não estou dizendo que é para você se aboletar no sofá. Eu estou dizendo que é uma ilustração. Tá? Então, é o dia do gozo daquilo pelo que você lutou. Entre aspas, não é? Porque não é um gozo do que você trabalhou, é um gozo de Deus. Eu estou ilustrando porque Deus disse que Ele é o exemplo. Eu trabalhei, essa aqui está a minha criação, agora você tem gozo em mim, na criação, no desfrute da minha pessoa. Deus falando. Então repare, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro da sua porta para dentro. Eu não preciso dizer, você consegue facilmente conferir aí, o motivo para isso é porque Deus trabalhou 6 dias e no 7º descansou de toda a sua obra como o Criador fizera. Ok? Está fácil de ver isso em Êxodo? Então volta para o verso 10, preste atenção. Deus deseja que você não trabalhe e não faça ninguém trabalhar das suas portas para dentro. Ah, mas o ímpio não tem consciência da obediência a Deus. Eu não posso forçá-lo a obedecer. E vaca tem? Não é sério. Cachorro tem consciência de que é domingo? Vaca? Papagaio? Periquito? Sim ou não? E por que Deus manda que não dê trabalho nem para o teu animal? Se você acha que o estrangeiro não tem consciência da lei, e o teu animal? Ah não, que animal de hebreu é crente. É circuncidado, ele passa a ser da aliança. Porque tinha que circuncidar o animal. Então eu fico imaginando o boi que era comprado, tadinho. Não sabia o que estava acontecendo, põe aí, te cortou, acabou, já era. Agora é nosso, é da aliança, vem para o culto. Será? Não. A ideia é que tudo que te pertence, porque você pertence a Deus, o que te pertence, pertence a Deus. O que é seu? Sabe aquele carro que é seu? Sabe aquele dom que é seu? Sabe aquilo tudo que é seu? Porque você é de Deus. Tudo que é seu serve a Deus a partir de agora. Até os seus animais. Eles não têm consciência disso. Outra coisa que eu quero que você repare nesse texto é que Deus não pergunta qual é a fé do estrangeiro. Creia ele que deve descansar ou não. Goste ele disso ou não. Das tuas portas para dentro, o forasteiro não trabalha. Ah, mas eu não sou dessa tribo aí dos hebreus, eu não sou judeu anos depois. Eu sou, lá na minha terra é dia de trabalho. Bom, o que acontecia naquela época, não sei se vocês sabem, que não tinha hotel.
Na época de Jesus não tinha. Tinha uns trem lá mais complicado, né? Umas pousadas, uma coisa diferente. Tanto é que Jesus não achou lugar para ele e foi para um outro canto. Mas nós não estamos na época de Jesus, nós estamos na época de Abraão. Na época de Abraão não tinha hotel, não tinha pousada. Como é que as pessoas faziam para ir de um local para outro e viajar? Elas contavam com a hospitalidade dos locais. Quer um exemplo disso? Vamos um pouquinho mais para frente em Gênesis. Não precisa... Você pode conferir, até é bom. Mas dá uma olhada com os capítulos mais para frente, quando dois anjos, lá por volta do capítulo 15, 16, dois anjos, né, porque vai ter a destruição logo em breve aí de Sodoma e Gomorra, aparecem na terra de Abraão. O que a gente pensa é que Abraão está lá sentado na sua cadeira de praia, olhando para o seu rebanho, na sua tenda está aqui atrás, a poucos metros, enquanto Sara está lá dentro preparando o almoço. Vem dois homens estranhos e falam: oi, bom dia, vai, só. Bom dia, só. Como é que vai? Bom dia. Passando aí, passando. Eita, quer comer alguma coisa? Ô, dona Sara, dobra o feijão. Não foi assim. Diz que Abraão os avistou de longe. E levantando-se, correu até eles. E lhes disse: senhores, não passem desta terra sem provar da minha hospitalidade. Não disse isso com palavras, mas ele disse: venham, lavem os pés, comam alguma coisa, para que não tendo passado nas minhas terras, diga-se por aí, passaram pela terra de Abraão e não receberam hospedagem. Abraão pede para hospedar, porque era falta de educação e manchava o nome e a honra que alguém passasse, um estrangeiro passasse pela sua terra e não recebesse hospedagem da sua parte. Reparou que diferença? Então, era meio que comum ter um estrangeiro das suas portas para dentro. Qual era a função disso? Mostrar que você é um fariseu legalista e que você guarda o domingo e os outros não? Não. Deus usava o mandamento do sétimo dia com caráter missionário. E é por isso que a implicação aplicativa do que nós falamos na semana passada é a conversão do dono da pastelaria, é do dono da pizzaria. Porque a guarda do domingo tem um caráter missionário. Quando o estrangeiro passava pela sua terra, você parava o estrangeiro e dizia: daqui você não passa sem provar o bolinho de chuva da minha esposa. Aí ele sentava lá e: olha, então já que eu estou aqui, eu vou passar os próximos 3 dias na sua casa. Podia bater no Shabat. No dia do Shabat alguma coisa estava diferente. Ué, você não está trabalhando? O que está acontecendo? Não, hoje é o dia do descanso. O que? Te explicar. Deus criou o mundo. Ó, qual é o nome disso? Qual é o nome disso? Ele está evangelizando a pessoa. A gente perde oportunidades de evangelizar quando a gente não guarda o domingo. E a gente quer falar do evangelho para dizer que Deus vai curar seus problemas emocionais, suas ziqueziras, seja lá o que for. Mas Deus não quer só isso. Deus quer ser adorado. E aí você tem um caráter missionário no Antigo Testamento. Vamos para Deuteronômio 5. Vamos para Deuteronômio 5. Agora o motivo é outro. Olha lá. Verso 14. Verso 14. Em Deuteronômio 5, verso 14, diz assim: mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua serva, nem o teu servo, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem o teu jumento, para não dizer assim, não, mas é que o boi é um bicho esperto, né? O jumento não tem como fugir, né? Quando a gente quer dizer que uma pessoa não é bem dotada de características intelectuais relevantes, nós chamamos essa pessoa carinhosamente de jumento. Então, sem consciência nenhuma do que está acontecendo, jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e as tuas servas descansem como tu. E é por isso que eu comecei com Gênesis. Eu realmente não creio que Deus queria que a cena se procedesse assim. Vamos voltar para a cena. Take 2. Está passando o estrangeiro. Não
Não vá-se embora dessa terra sem antes provar bolinhos de chuva da minha esposa. Na cena número 1, estamos no sábado, digamos que aquilo tenha sido na sexta e do dia seguinte é o sábado. Estamos em pleno descanso. E aí o estrangeiro vem e fala: o que está acontecendo, Jonatas? Eu sou judeu, sábado é dia do descanso, Deus ordenou, Deus criou o mundo, você descanse aí. Não, mas não é descanso, meu querido. Mas e o boi está descansando também, e a serva também. E eu, você descansa aí, que eu vou descansar lá, dá licença. Obrigado, passar bem, tem bolinho de chuva na mesa. Eu acho que não. Porque Deus ordena que eles sabatizem como eu. Há uma responsabilidade missionária de fazê-lo gostar e gozar do sábado, como eu fui ensinado por Deus. É uma cadeia. Deus me ensinou a gostar do domingo, e é meu trabalho, quando das minhas portas para dentro, fazer aquele estrangeiro gostar do domingo como eu. Não é fazê-lo obedecer porque eu estou mandando. É dizer, aqui, enquanto você estiver nas minhas portas para dentro, as regras são diferentes, mas elas têm um motivo. Isso é uma delícia, isso é bom. Você já reparou nisso? Você reparou como o dia está hoje? Não, que eu estou com pressa, eu estou aqui trabalhando. Para um pouco. Para um pouco. Repara no céu. Repara na criação. Já reparou a sabedoria que Deus colocou no boi? Você começa a se deleitar no que há em volta. E a cola vai ficando... sabe que esse negócio de descansar está um negócio bom, gostoso, prazeroso? Então foi Deus que fez. Sabatizem como tu. Se você entrar no pode e não pode, no domingo, o que pode fazer, o que não pode, você nunca vai sabatizar no domingo. Você nunca vai dizer para os outros como é gostoso servir a Deus no domingo, porque você não curte o domingo. E é por isso que no nosso catecismo diz que é absolutamente proibido que você se canse de descansar no sábado. Que você ache que o negócio é enfadonho e queira que ele acabe logo. É pecado, não porque Deus mandou e você tem que descansar, não, mas porque Deus quer que você se deleite nele. Como é uma falta de educação, falta de decoro, e você chega a tomar uns pitos em casa quando você não recebe presente. Já imaginou? Que cena! Você recebe um presente caro e diz que não quer essa porcaria. Como é que você reagiria se fosse o seu filho? Sua filha? Como é que você sobreviveria se você fosse a criança? Vai dizer que você nunca rejeitou presente ou elogio ou alguma coisa e não ficou mal? Seja socialmente, seja em casa, que pai e mãe corrigem. Já aconteceu ou não já? Vocês já ouviram falar? É uma cena tão esdrúxula assim? Até meia marrom que a gente recebia no seminário da SAF todo ano, a gente agradecia com alegria. Que não ia servir para nada, né? Um monte de menino recebendo meia e sabonete. Só isso. Mas olha, que alegria que era. A SAF está lá, toda bem intencionada, dando meia marrom. O que você vai dizer? Meia marrom de novo, minha irmã? Não, o que você diz? Você chama elas lá na frente, põe aquelas meias em cima da mesa e fala: vamos dar graças. Vamos fazer um culto de ação de graças aqui. Graças te damos pela meia marrom, Senhor. Você recebe, não recebe? A SAF sai toda feliz. A fez gostaram tanto da meia marrom que ano que vem a gente vai dar de novo, né? A gente não faz isso? A gente não passa a impressão que gosta? A gente é tão educado que a gente come o que não gosta, a pessoa acha que sim, põe de novo no prato. Não, negócio. Deus amado, já tive que comer a primeira, vou ter que comer a segunda. Só que se você não fizer isso, como é que você vai ensinar a pessoa a gostar do sábado? É assim que começa. Você sai com a namorada, está errado, mas foi o meu caso. Você sai com a noiva, vamos redimir, e leva ela para comer comida japonesa. Aí ela não gosta. Aí você pega e põe no prato. Aí ela, né, gosta do rapaz, quer casar com ele, põe na boca, mastiga, sofre para engolir. Aí você fala: puxa, você gostou, põe mais um. Quando vocês têm 11 anos de casado depois, e aniversário de casamento, você pergunta onde ela quer ir, ela fala: vamos no restaurante japonês? Você fala: entendeu? Evangelizei ela na comida japonesa. A gente devia fazer isso com o domingo. O estrangeiro acha meio estranho. Depois ele
chega a pôr na boca, até um dia que ele fala, eu quero isso para mim. Isso é o que eu entendo de implicações desses dois textos. A gente tem mais para ver? Vamos seguir, porque a gente precisa encerrar em breve. Então, vamos chegar a algumas conclusões preliminares, né? Devemos ser diligentes no uso do dia todo para estes propósitos e para evitar, bem como quanto depender de nós, levar nossos semelhantes a evitar tudo quanto obstrua o maior proveito na aplicação do dia para os seus próprios fins. Quem diz isso é o Rod, no comentário que faz da Confissão de Fé de Westminster, editada aí pela Puritanos. Eu gostei desse comentário, embora seja uma linguagem mais rebuscada. O que ele está dizendo é, nós devemos ser diligentes em evitar e também devemos fazer com que os nossos semelhantes evitem como nós aquilo que possa obstruir o proveito da guarda do domingo, né? Então repare, quando esse princípio esteve presente na lei, quando o Senhor exige que, por sua causa, o estrangeiro de suas portas para dentro, ou seja, desde que sob seu domínio e controle, ele guarde o sábado. Por estar sobre os seus auspícios e por conta da sua fé, deveria ele, querendo ou não, guardar o dia. Nota-se que o Senhor não questiona nem ordena que façamos perguntas a respeito da fé do estrangeiro. E ele, naquele dia e ocasião, irá deixar seus afazeres por estar hospedado, digamos assim, em nossa casa. Temos que lembrar que naquela época não haviam hotéis, e esse era o costume corrente, como fez Abraão com os anjos que caminhavam para Sodoma e Gomorra. E este ponto, porém, dentre todos, é o que eu vejo ser o menos aplicado. Ele tinha importância vital por conta do seu caráter missionário no Antigo Testamento, pois serviria de testemunho às nações à medida que os estrangeiros passassem pela terra da promessa. Meu resumo aplicativo é este: Deus nos disse que no que depender de nós devemos fazer o possível para que os que estão ao nosso redor guardem o domingo, não por causa deles, mas por nossa causa. Primeiro, porque temos o dever diante de Deus. Segundo, porque tal guarda é um testemunho, uma pregação prática, audível, mas sem palavras, da nossa fé, e reverencia ao Deus que dizemos amar. Segundo motivo, o motivo da redenção. É claro que a gente já fez a transição, a gente sai de Êxodo, vai para Deuteronômio e entra no motivo da redenção. Se você reparou em Deuteronômio 5, quiser dar uma olhada lá, agora a ordem é guardar o dia, não mais lembrarás de guardar, mas a lembrança está lá, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e Deus te libertou com mão poderosa. É muito interessante, o sábado agora, o Shabat, vai ser desfrutado por um segundo motivo. Quando Moisés repete a lei, ele não pode incluir nada na lei. Então o que ele está fazendo é repetindo a lei de outra perspectiva. A lei foi dada em contexto de redenção. A lei foi dada no pé da saída do Egito. Ele diz, a gente vai guardar o sábado, não é só porque Deus trabalhou 6 dias e guardou o 7º, mas porque Deus nos libertou do Egito com mão poderosa e a gente não pode esquecer disso. Então a gente guarda o domingo não só porque lembramos que Deus é o Criador, mas porque lembramos que Deus é o Redentor. Então, o que Deus quer agora de nós? Que a gente sente na montanha e olhe para o vale? Não. Nesse vale há uma montanha que sobressai com uma cruz. Deus quer que a gente sente agora no vale, olhe para essa cruz e se lembre que não somente, nós olhamos para o Deus que criou, mas para o Deus que veio redimir. É o dia da gente parar e observar de boca aberta, estonteado, a redenção. Assim como a criação nos encanta,
a redenção devia nos encantar também. É o dia de parar para pensar nisso. É o dia para se emocionar sozinho com aquele hino que você se emociona durante a semana, mas não tem tempo, não pode chorar no serviço, não pode gastar tempo ouvindo repetidas vezes no carro. Domingo é o dia de você meditar naquela frase e perceber a profundidade da poesia de alguém que entendeu a redenção. É o dia de parar para pensar em como a graça é maravilhosa, de como éramos cegos e agora vemos, de como éramos de um jeito e Deus nos transformou em uma nova criatura. É o dia de gastar tempo para, mastigar com delícia o bom alimento da redenção. Se você parar para pensar no domingo assim, perde a graça o reverendo Faustão, perde a graça o bispo Silvio, que de santo só o nome. Você começa a achar mais gozo e graça naquela redenção que rouba de você as palavras. Como Deus pôde fazer isso por mim? E você fica ali, sem palavras, só sabatizando a redenção. Eu não vou mentir para vocês. Enquanto eu preparava esse texto, eu estava ouvindo uma música e de repente ela começou a falar sobre o que Deus fez em nós na cruz. Foi uma ceninha que eu só percebi. Sabe quando você percebe depois? É igual quando eu durmo no carro. Eu nunca durmo, eu só acordo, né? Que o diga a Dani e o Cícero, que já testemunharam essa cena indo conosco para São Paulo, não é? Né, Dani? Eu nunca durmo no carro, eu só acordo, né? Quando eu vejo, oi, já acordei. Mas sabe quando você está... Eu estava tão compenetrado nisso, e eu achei essa imagem tão bonita, a música tocando, essa imagem, eu em volta do texto, com aquelas coisas, de repente eu me vi com os braços abertos, sozinho lá na sala, de olhos fechados, simplesmente falando: Deus, é isso. O sábado começou aqui, que delícia. E eu pedi a Deus: Senhor, me ajuda a fazer com que a igreja receba isso da mesma maneira como o Senhor me deu. E é por isso que eu resolvi colocar isso por escrito, porque eu não podia perder o que Deus estava me dando naquela hora. E aí você volta para essa cena de outra perspectiva. Qual? A de Hebreus 4:9, o último texto dessa manhã. Aliás, foi esse texto que me fez adorar a Deus sozinho. Agora eu convido vocês a fazermos isso em grupo. Hebreus 4:9 é um texto muito curioso, porque ele é um texto poderoso. E o que nós vamos fazer agora é, só para não tirar dali, deixa eu dar uma olhadinha na sua Bíblia um instantinho. Hebreus, sim. Nós vamos ler todo o capítulo. Todo o capítulo. E para que eu tenha certeza de que estamos todos na mesma página, nós vamos fazer isso a uma só voz. Eu quero que vocês degustem o texto. Leiam como quem está entendendo o argumento. E se você tem alguma dificuldade na leitura, pega agora e se concentra em ouvir o que a igreja vai ler. Para que você entenda qual é o argumento do texto de Hebreus, para que o verso 9 faça algum sentido. Depois eu volto no verso 9. Vamos ler todos juntos? Vamos lá?
está acontecendo aqui é que aqueles nossos irmãos estavam querendo voltar para o judaísmo. E o autor aos Hebreus vai dizer: gente, vocês estão voltando para o Egito. Ainda resta um descanso, mas ele quer chegar lá. Então como ele vai fazer para que eles entendam? Gente, nem todo mundo entrou no descanso. E está todo mundo achando que o descanso é Canaã. Não é, porque se fosse, Davi não teria dito o que disse. E se de fato houvesse descanso em Canaã, quando Josué entrou, não haveria promessa de descanso. Josué não deu descanso para eles quando eles entraram em Canaã. Quem deu descanso, vai dizer o autor aos Hebreus, foi Jesus. E eles não entraram. Ou seja, Deus disse: vocês vão entrar no descanso. Entraram na terra e no mesmo lugar Ele disse: não entrarão no meu descanso. E todo mundo estava achando, não entrarão na terra prometida. Deus os estava mandando para o inferno. Porque foi Jesus, seguindo os moldes de Abraão, lá de Melquisedeque, ele descansou das suas obras, como Deus descansou das dele, de modo que, e aí entra, resta um repouso para o povo de Deus. O que o autor aos Hebreus no capítulo 4 está dizendo é que a vida se tornou uma grande semana, e nós ansiamos pelo dia em que essa semana vai acabar e nós poderemos entrar no descanso de Deus, mas nós não podemos fazer isso. Então alguém foi na nossa frente, viveu a semana por nós, entrou no Shabat e disse: pela minha porta a gente entra no descanso. Eu sou a porta do Shabat verdadeiro. Então quando Deus vem e diz assim: meus queridos, ainda resta um descanso, isso é para você e para mim. E a coisa é tão magnífica que Ele nos dá um domingo dentro da igreja para que a gente não só seja lembrado, mas a gente comece a antegozar esse descanso pelo qual nós ansiamos. Então o que o autor aos Hebreus faz? Ele pega essas duas verdades, e eu quero que você preste atenção nelas. Verso 10, comparando aí com o verso 3 de Gênesis 2. O verso 10 diz: porque aquele que entrou no descanso de Deus. Quem entrou no descanso de Deus? Assim, tem gente que briga com esse texto, mas eu acredito que pelo contexto, a gente lê o capítulo 4 inteiro, fica razoavelmente claro que aquele que entrou no descanso de Deus foi Jesus. Repare, também Ele mesmo descansou das suas obras. E é por isso, meus irmãos, que alguns anos atrás eu já brinquei com vocês falando a verdade, que salvação não é pela graça, é pelas obras. Não as suas, mas as de Jesus. Para você é pela graça, mas salvação não é de graça, é pelas obras de Cristo. Então Ele estava fazendo uma obra, das quais quando Ele entrou no descanso, dessas obras Ele descansou, repare, como Deus das suas. Agora, como Deus descansou das suas obras? Em Gênesis: e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, como o Criador fizera. Então, concluída a criação, Deus descansou no sétimo dia para declarar sua obra completada. A obra não estaria completa até que Deus descansasse nela. Para se deleitar nessa obra e para promover o descanso eterno já prometido a Adão no pacto das obras. Mas quando Adão violou o pacto, Deus renovou a oferta de descanso eterno por meio de um Redentor. O sábado do sétimo dia antevê esse descanso, de modo tal que em Hebreus ele pega esses dois textos, e os dois estão no capítulo 4, e os funde de tal forma que eles se tornam uma coisa só. E nós podemos então dizer o seguinte, olha lá. Porque aquele, agora vamos
ler o texto entendendo ele, não é o mesmo texto. Eu estou misturando os dois e criando um negócio diferente, para que a gente consiga entender aonde Hebreus quer chegar. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, abençoou esse dia e o santificou, porque ele mesmo descansou de suas obras, que como Redentor fizera. E é por isso que nós dizemos que a redenção está terminada, está consumada. É por isso que Jesus, quando esteve na cruz, gritou: está consumado. Mas não haveria consumação final e verdadeira até que Jesus descansasse. Ele morreu, aí descansou em paz, é isso? Não. Quando que Jesus entrou no descanso de Deus? Quando? Ascensão. Quando ele ressurgiu dos mortos e é levado aos céus diante dos olhos, e os discípulos ficam olhando ele ir descansar no descanso de Deus, indo sabatizar com Deus, se deleitando na obra. Então Deus está lá como Criador dizendo: eu criei tudo, mas o homem trouxe o pecado, e agora ele se assenta com Cristo, o novo Adão, numa nova montanha, olha para a obra da redenção e diz: só sabatiza. É isso. O pecado nos fez perder essa capacidade, e Cristo foi lá e resgatou ela de volta. E agora nós nos assentamos com Cristo nos lugares celestiais, não é isso que a Bíblia diz? E agora a gente olha para a obra da redenção. E Deus quer que você se assente no domingo na obra da redenção e apenas curta, apenas desfrute disso. Como Deus o Pai na criação, Deus o Filho descansou de sua obra de redenção no primeiro dia da semana, como sinal de que sua obra tinha sido realizada objetivamente e que nada mais restava para ser feito. Jesus é aquele que, tendo ressuscitado, cumpre o elemento final e mais completo, tanto quanto profundo, do sábado. Ele sim, sendo o verdadeiro Israel, que veio cumprindo tudo aquilo que Israel falhou no passado, entrou no descanso prometido, do qual Canaã era só uma sombra. Seu descanso sabático, eterno, inefável e santo, no gozo sempiterno da presença de Deus, presença da qual fomos alijados por causa do pecado, e cuja presença hoje nos traz peso e desespero a ponto de fugirmos, como Adão. O verdadeiro sábado, do qual somente Jesus goza, porque ele entrou no descanso de Deus, é a redenção, porque a redenção é o fim do sábado. Redenção é sábado, e sábado é graça desfrutada. Isso é Shabat. E quando olhamos para o texto, essa bendita esperança deve nos fazer explodir de alegria futura, antegozo e esperança. Ainda resta um descanso para o povo de Deus. Essa vida cansa. Não cansa? Essa vida... tem horas que a gente está na sexta-feira da vida, sem forças. Aí vem Hebreus e diz: calma, ainda resta um descanso. Gozemos o verdadeiro Shabat, ou nós gozamos o verdadeiro Shabat quando nós perseveramos na fé em Cristo, pois com Ele morremos, com Ele ressuscitamos e com Ele entraremos no descanso de Deus. Pois como Redentor Ele imitou o Pai, e nós estamos no meio disso de alguma forma, sem sequer entendermos direito, mas faremos parte dessa conjunção de criação redimida, e voltaremos a nos deleitar na presença de Deus. É o que Deus quer que a gente faça no domingo. E é por isso que o Shabat, ou sábado cristão, o nosso domingo, não deve ser visto a partir da perspectiva do pode e não pode, porque isso cega, escurece o verdadeiro significado profundo do que o domingo realmente seja para nós hoje.
E é por isso mesmo que nós, os redimidos, podemos usufruir e derivar benefício real e verdadeiro do descanso semanal dominical, porque nele antegozamos as realidades da redenção com a ardente expectativa do retorno do Redentor. Vivemos na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, conforme Romanos 8, 21. Será que eu fui claro? Então, como é que a gente deve fazer? Eu preciso encerrar. Daria vontade de falar disso o resto da vida. Mas a primeira coisa que eu quero que você entenda é que a ideia é que você se dedique a essas coisas com prazer. Não é, domingo é o dia que não pode fazer aquilo. Não, domingo é o dia que eu posso me dedicar só a Deus. Domingo é o dia que eu posso fazer o que eu não pude fazer porque eu não tinha tempo nos outros dias. Domingo é o dia que eu posso. Não é o dia que eu não posso. É o dia que Deus, como Pai, vai dar uns tabefes se eu pecar. Não vai dizer, daqui você não passa, porque daqui para cá é bom. Das portas de Deus para dentro é bom. Então para de ver o domingo como o dia que eu não posso. E passa a ver o domingo como o dia que você finalmente pode fazer. E deixar o restante sem ser feito. Você tem 6 dias para você fazer o que você tem que fazer. E quando você faz no domingo, você peca, porque você não está gozando da presença de Deus, você está fugindo dela. Trabalhar no domingo é fugir da presença de Deus. Fique claro. A presença de Deus devia nos trazer gozo. E o domingo é isso. É quando a gente desfruta dessa presença com grata alegria. Tá? Então, a ideia é que você pode fazer e dedicar-se finalmente a todas aquelas coisas ligadas diretamente a Deus e que a semana não deixou, embora você tenha tido lá o seu culto doméstico regular. O domingo pode e deve ser extremamente prazeroso. E você deve, para ensinar as suas crianças... Não, volta aqui, eu não vou falar disso ainda não. Não, volta aqui. Ainda não, peraí. Isso. Então, para tornar essa guarda do domingo prazerosa, você deve falar do dia do Senhor e do Senhor principalmente com amor e não achar esse dia um peso. Deus foi bom ao separar um dia inteiro para si, para que desfrutemos dele. É isso que a ideia de santo significa, separado. Faça do domingo um dia de deleite, comece esse seu deleite com um cântico de romagem. Porque a Bíblia diz que quando nos convidam à casa do Senhor, eu vou ler o texto, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É domingo, amanhã tem igreja, que nem as minhas meninas perguntavam quando eram menorzinhas. Amanhã é dia de igreja, tem que ser bom. Amanhã é dia de igreja, não pode ir na feira. Amanhã é dia de igreja, amanhã não pode fazer aquilo lá não. Amanhã é domingo, tem que ir hoje lá resolver, porque amanhã não pode. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amanhã é o dia que eu não preciso me preocupar com mais nada. Por quê? Aí sim, porque eu fui precavido. Qual que é o dia de você lembrar que tem que abastecer o carro para não ter que passar no posto no domingo? Sábado à noite. Errado. Não é. Você pode fazer isso com um pouquinho mais de precaução. Você pode fazer sábado de manhã, você pode fazer isso na sexta. Você pode estar pensando nisso e manter o tanque cheio durante a semana. Talvez você nem tenha dinheiro para manter o tanque cheio. Então, se você for abastecer, abastece no sábado para ver se no domingo você não se preocupa com isso. Então é pecado abastecer o carro no domingo? A ideia não é essa. A ideia é que domingo não é dia de se preocupar com isso. É o dia de você focar em Deus. Entendeu? Não é que você não pode. A ideia é que, não é dia de ficar preocupado se o tanque está cheio, se tem comida em casa, não é dia de preocupação secular. Eu faço a necessidade, eu faço o básico, que eu quero voltar para lá.
Sabe quando a gente está brincando, que nem ontem, né? Deu uma passadinha ali na festa do Ian, e ele estava lá na frente brincando. Aí o pai dele foi lá interromper o gozo e a alegria dele. Vem cá tirar foto. Aí ele foi lá, feliz, assoprou, tal, cumpriu. Agora mais foto. Ah, mais foto não, pai, eu não quero voltar para brincar. É isso. Domingo a gente faz o necessário. Vim aqui, fiz a social, soprei a vela, tirei a foto, cumpri meu trabalho. Posso voltar para a alegria? E a minha alegria é o Senhor. Então, o ser precavido tem essa função. Você faz o necessário, obras de necessidade. Misericórdia, precisa ser feito. Se o bolo pegasse fogo, ia ter que apagar. Mas eu quero voltar para lá, para o colo de Deus. Que eu não posso desfrutar durante a semana, porque tem que trabalhar, tem que me preocupar com o meu trabalho, tem que focar no assunto. Eu sou casado, tenho que cuidar das coisas do mundo e como agradar a esposa. Mas domingo é o dia do Senhor. Então a gente se precaver por causa disso, não é porque não pode no domingo. Também no domingo, você deve desfrutar desse dia. Já se precaveu, já fez tudo, está tudo certo. Não fica tenso. Não fica procurando o que precisa ser feito ou não feito. Gente, desfruta. Isso é igual bolo. Não pergunta a receita. Come. Pega, é igual o cupcake da irmã ali. Não vou falar não, que depois a encomenda fica muito grande, né? Como é que você faz o cupcake? Eu não quero saber como ela faz o cupcake. Eu não vou dizer que é a Elaine, mas já pensou se eu digo o nome dela? Eu não quero saber como é que ela faz o cupcake. Eu quero mais um. Tô brincando, né, irmã? Mas se quiser, né? Desfruta. Desfruta. Não, sabe? A gente perde essa capacidade infantil. Passei ontem o dia inteiro na reunião do presbitério. Quando eu chego em casa, são duas reações. A adulta pergunta onde esteve, como foi. Há uma questão dela, a Bíblia nos chama de crianças, não é? Filhinhos. A Riane está meio doentinha. Ela não quer saber onde eu estava, o que eu estava fazendo. Ela queria colo. Só isso. Colo, papai. Você pega ela no colo e a vida dela voltou para o eixo. Sabe o que é domingo? Domingo é assim. Colo. Pega eu. É isso que é domingo. Desfruta, meu Deus do céu. Não fica perguntando onde o senhor esteve, onde estava, o que está acontecendo, meu Deus, minha vida. Senta no colo e tipo assim, Deus, obrigado por o senhor estar aqui. Desfruta, goza, descansa. Você já sabe como fazer, a gente já viu semana passada. E por fim, dicas práticas. Domingo é para quê mesmo? Descansar. Então você está gostando do dia, foi precavido, está desfrutando, comunhão com o irmão, que delícia, sabe? Poder abraçar, beijar, conversar, beleza. Mas vamos descansar, né? Terminar o domingo exausto, tem alguma coisa errada. Reveja o seu domingo, se ele termina com exaustão. E eu vou dizer para vocês, eu que agora, né, não tenho mais a folga de segunda, eu não anseio por outro dia mais do que o domingo na vida, como hoje eu anseio pelo domingo. Porque não é só prazeroso e gostoso. Realmente eu gosto do que eu faço, para mim é uma delícia estar aqui, mas é o único dia que eu posso descansar. E sabe o que eu faço no domingo? Eu descanso. Eu descanso. O senhor dorme a tarde toda? Não, nem sempre. Hoje eu vou descansar de outras formas. Semana passada mesmo eu descansei visitando. Mas é descanso. Eu volto renovado para São Paulo. Eu espero que você volte renovado para sua casa, ainda que ela seja aqui na frente da rua da igreja. Mas que domingo seja o dia que as suas baterias sejam recarregadas, para que você possa trabalhar 6 dias. E lá puidinho no fim da semana, quase se arrastando, você consiga chegar no domingo. Mas o domingo não é só isso. O domingo, eu quero que você grave isso. Deixa eu colocar aqui para vocês o que realmente eu acho que é o domingo. É isso aqui. É o dia de nós lembrarmos que ainda resta
um descanso, não é tudo. Nós não estamos tendo tudo aqui. O verdadeiro domingo vai acabar, como diz Hebreus, naquele dia, quando Ele voltar para nos levar para o descanso que Ele entrou. E para mim, esse foi o momento mais glorioso do meu estudo, quando eu finalmente consegui entender que ainda resta um descanso. Então, quando eu descanso no domingo, eu falo, meu Deus, ainda resta um descanso. Ah, que venha, Maranata, vem, Senhor Jesus. Domingo é o dia disso. Que Deus nos dê a todos esse mesmo sentimento. Temos alguns poucos minutos para perguntas, se houverem. Fiquem à vontade. E dependendo da pergunta, vai ficar com vontade. Não sei se vou saber responder, mas essa é a última aula sobre o domingo. Se os irmãos assim quiserem perguntar. Pastor, pode? Mas pode perguntar. Hoje é o dia disso. Olha que eu ia quase apanhar na primeira aula. Na quarta, ninguém levantar a mão, eu não vou ficar aqui muito tempo, porque eu sou esperto. Né? Não vou ficar aqui caçando dúvida. Dúvida a gente tem, eu sei que tem, né? Fala, meu irmão. Pega o microfone aí, que a gente está gravando para o pessoal ouvir. É só uma dúvida quanto o senhor disse sobre o trabalhar no domingo. Quanto muitas pessoas, já foi dito em aulas anteriores, que trabalham no domingo. Sim, sim. Eu fiquei na dúvida, se pode ou não pode. Olha só, nós qualificamos que tipo de trabalho não quebra o domingo. A liturgia é um trabalho religioso, espiritual, para Deus não quebra o domingo. Os trabalhos de necessidade e misericórdia não quebram o domingo, e nós qualificamos o que fosse necessidade e o que fosse misericórdia na aula passada. Ilustramos, né? O pecar tranquilamente do nosso irmão. Eu pecaria tranquilamente. Falando, isso não é necessidade, não é? E ilustramos a questão da misericórdia com os profissionais da área de ajuda, não é? Um hospital, uma medicina, qualquer coisa ligada a isso, são trabalhos necessários. Há uma necessidade premente. Você pode precisar de um remédio sem o qual você não cultua, tá? Então, o ideal é que você diminua o contingente, poucas pessoas façam o rodízio para que outras tenham a liberdade, e isso não seja... o rodízio já demanda a ideia de que nem todo mundo está ali sempre naquela mesma ocasião. Então, hoje, quando eu disse que trabalhar é fugir da presença de Deus, eu estou falando em termos gerais. Ou seja, aquela pessoa que pode descansar e escolhe trabalhar, pessoa que pode parar de estudar e resolve estudar no domingo porque tem uma prova. Não foi precavido. Tinha que ter estudado na sexta, no sábado. E domingo? Domingo não é dia de você se preocupar com a sua prova. Domingo é o dia de você fazer o seguinte: estudou na sexta, descanse em Deus, Deus proverá na segunda. E aí segunda-feira, mas eu passei um dia, eu vou esquecer. Não, segunda-feira antes da prova você ora assim: Senhor, lembra que eu estudei na sexta? Eu não lembro. Me faz lembrar, vamos para frente. Deus, dá o download aqui do que eu estudei no sábado. Essa foi a pior oração que eu já participei, sabia? Prova de hebraico na segunda-feira é crucificação. Então você está lá na prova de hebraico, você estudou no sábado, aluno de seminário, né? Tem que guardar o domingo. E não ia adiantar se a gente tivesse estudado no domingo, mas vamos lá. E o professor, prevendo que alguns iriam colar na prova, fez a seguinte oração: Senhor, faz com que os meus alunos lembrem de tudo que eles estudaram, mas faz com que eles lembrem só do que estudaram. Em nome de Jesus, amém. Eu falei, isso não é oração que se faça. Porque eu não havia estudado tudo. Estudado aqui, estudado ali. Porque assim, Deus, faz com que aquilo que está no livro e eu não li, venha para cá pela obra do seu poder. O Senhor criou todas as coisas do nada, o Senhor pode fazer com que está no livro vir para cá, sem eu estudar. Mas Deus não fazia isso. Deus atendeu a oração do professor. E é por isso que eu me tornei professor, porque eu quero que Deus comece a atender as minhas orações, né? Aí eu descobri que o segredo não era ser professor. É que Deus só atende as orações feitas em conformidade com a vontade dEle. Por isso, em nome de Jesus, né? Então, trabalhar aqui é no sentido geral, tá, meu irmão? Você pode trabalhar, você pode não trabalhar e resolve fazê-lo no domingo, você está fugindo da presença de Deus, para cuidar dos seus afazeres de modo egoísta. Mas isso a gente viu semana passada, né?
próprio comentarista, o Gerardo Voz, disse algo semelhante a isso. Mais alguma dúvida? Senão a gente encerra. Nem criança. Ontem prometeram que ia fazer um monte de pergunta. Pois não. Peraí. Aqui, ó, aqui na frente. Eu dou o microfone aqui, é mais perto, até você chegar aqui. Há alguma coisa que já foi falado a respeito, né? Quando é questões de concursos. Nós sabemos que se você vive uma vida secular e que concursos ainda não está sobre o domínio de quem dita, né? Então, nesse caso, eu sou professora e algumas coisas acontecem que concursos só caem em domingo, né? Então, há aquele discernimento nosso de saber que a gente vai quebrar uma regra, mas que nem por isso devemos de ir lá, porque faz parte, então, da nossa profissão. Por exemplo, nós temos concursos da educação que é o domingo e que diz respeito à minha profissão. Boa, acertou na primeira, falhou na segunda. Sim, fazem parte. Não acontece concurso só de domingo, mas os melhores são no domingo. Leia-se, os melhores paga mais. E sim, quando a gente faz concurso no domingo, sim, nós quebramos o domingo. Deus não se agrada disso, ponto pacífico, não tem o que discutir. Domingo não é dia disso, não é dia de se preocupar com o sustento dos outros dias. Como é que a gente faz? A legislação, se entrarmos previamente com o pedido, dá um pouco de briga, mas funciona. A gente pode fazer a prova outro dia. A legislação nos assegura esse direito. Nós não usufruímos dele. Talvez precise de uma representação maior, etc. Mas o fato é, a igreja pediu para conhecer a teologia. Nós agora sabemos que domingo, quando eu estou fazendo concurso, pode ser no horário da escola dominical. Deus não mandou a gente guardar das 7 às 9. Deus mandou a gente guardar um dia inteiro em 7. Então, fazendo o concurso no domingo, estamos quebrando. Mas faz parte da minha profissão, eu sou obrigado a ir. Fazia parte da profissão de Daniel curvar-se perante o rei. E ele resolveu não fazê-lo. E o que aconteceu? Ele sofreu as consequências disso. E o que Deus fez? Não o desamparou. Existem meios. Nós não sabemos os meios. Mas quando a gente é cutucado pela lei de Deus, a gente é forçado a procurar esses meios. Então, o pastor sabe quais são os meios de ou escapar do concurso, como mesário, como, sei lá, o aplicador da prova, ou como fazer esse concurso outro dia? Sinceramente, não. Não, eu ainda não fui cutucado para isso. Mas se você precisa fazer, é Deus te chamando para descobrir isso. Quer servir o público, quer entrar como servidor público, descubra uma forma de você equilibrar as duas coisas sem quebrar a lei de Deus. Mas se eu não quebrar a lei de Deus, eu não posso fazer, não vai ter jeito. Se eu não quebrar a lei de Deus, eu não vou entrar, eu não vou ter como. Então, olha que loucura que a gente faz. Para que Deus me abençoe com um emprego, providenciando através dele o sustento da minha casa, eu preciso desobedecê-lo. Será um raciocínio válido? Pergunto eu. Será que Deus precisa que nós o desobedeçamos para que Ele nos abençoe? Paulo faz essa pergunta em Romanos 6. Pecaremos nós para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como pecaremos nós para o pecado se para ele morremos? Está lá em Romanos capítulo 6. Então a ideia é, para que Deus me abençoe com um bom emprego público, eu preciso quebrar o domingo. E Deus vai entender. Paulo disse que não. Daniel disse que não. Só a gente diz que sim. Mas então o senhor está dizendo que crente não devia ser servidor público? Não. Não estou dizendo isso. Nunca disse isso. Mas fica difícil ser, só isso. Daniel era um servidor público. E não deixou de ser crente por conta disso. Isaías era um servidor público, se vocês não sabem. Isaías era profeta da corte. Natã era o servidor público. Agora vai ser servidor público igual Natã. Natã, pega lá e diz para o rei que ele deu uma pisada fora da faixa. Se eu fosse Natã, eu ia dizer, eu?
aqui, o senhor reparou, Deus, que eu gostei dessa vida, mas morando no palácio, eu dependo do rei, e se ele não gostar de mim, a coisa complica. Eu sou casado, tenho esposa, tenho filho pequeno, né? Tem criança mais nova, está mamando ainda, Enã, em Israel é difícil. O senhor quer que eu vá lá com o fã de Davi? E o Nã das crianças? Você não vê Natan falando isso. Então assim, é difícil? É. Bem-vindo ao mundo dos crentes. É difícil. Como é que a gente resolve isso? Talvez sentando juntos, pensando estrategicamente, a gente consiga achar uma saída. Mas nunca essa saída será desobediência. Então, a regra do pacificador é conseguir manter os interesses dos dois lados, sem quebrar a lei de Deus, de modo que os dois lados saiam agradados. É um equilíbrio fino, mas possível. Mas eu não estou dizendo, se fosse fácil cumprir a lei de Deus, a gente não precisava de Jesus. E vai ter horas que você não vai dar conta e vai acabar quebrando. Então, quando isso acontecer, ainda resta um descanso para o povo de Deus. Lá, esses dilemas não existirão. Então, também não é, passou no concurso e mata, né? Porque pecou. Gente, não é para tanto. Aí é legalismo. Eu acho que não é para chegar nesse ponto. Eu não consigo resolver esses dilemas. Eu não consigo. E eu vou entender quando você não conseguir. Eu só não espero que Deus me entenda quando eu não consigo. E nem espero que Deus entenda você. Mas cada um. Chegando lá na frente de Jesus, você dá a sua desculpa, eu dou a minha. Entendeu? A minha foi, tô lascado, errei. Pequei contra ti somente, de modo que será justo no teu falar, puro no teu julgar, e o que se o Senhor me mandar no inferno, está tudo certo. Mas se o Senhor não fizer isso, vai ser melhor, por conta de Cristo Jesus. Então esse é o ponto. Eu não quero que vocês saiam daqui, nossa, depois de toda essa maravilha de pensarmos no domingo de maneira tão gloriosa, sairmos daqui legalistas, cheio de não pode, olhando um para a cara do outro, dizendo eu guardo domingo e você não. Está errado. Está errado. Todos nós aqui precisamos de misericórdia. E talvez vocês estejam precisando de Jesus agora nos seus próprios pensamentos. Então, enquanto você está julgando o que foi fazer concurso, você também está precisando de Cristo, sem ter feito concurso. Então, ninguém julga ninguém. Mas que não deixa de ser errado, não deixa. Como é que resolve isso? Temos 6 dias para pensar nesse assunto. A última dúvida do dia, eu tenho um aviso para dar no fim. Não? Então, encerrados os... Ih, acabou a água. Encerrados as inscrições.